É muito massa saber o que Deus tem feito na vida dos adolescentes. E às vezes você, igual a Bruna, entrou aqui todo quebrado, cheio de preconceitos, achando que, invertendo os papéis, né? Achando que Deus era um Deus mau, que Deus era um Deus, uma visão distorcida de Deus. Mas você tem, durante todo o ano, aprendido da paternidade do Senhor, aprendido que Ele é um bom Deus, Ele é um Deus muito bom, que tem nos cobrido de misericórdia, tem nos enchido do Seu Espírito Santo, tem trazido vida e salvação para cada um de nós. Deus está com os braços abertos, o Espírito Santo está disposto a operar na vida de cada um de vocês, mas para isso é necessário que a gente abra os nossos corações, para receber de Deus, amém? É isso aí que Deus tem feito na vida dos adolescentes. Vamos dar início? Quem anota a mensagem aí, pode pegar seu caderno, sua caneta. E eu estou muito feliz porque Deus tem feito grandes coisas na vida dos adolescentes, na vida da igreja, na vida de quem está disponível a receber de Deus. Quem vai ficar na vigília aqui? Uau, massa! A gente podia arrumar um cantinho só dos teens, né? Pensa em um cantinho aí e me fala. A gente fica nesse ou nesse. Pensa aí, Nath, me ajuda aí. Esse canto aqui para os adolescentes? E os líderes? Pode ser? Mas, então todos os adolescentes e líderes nós vamos ficar desse lado aqui, ó. Tá? Depois que a gente terminar a programação, você já vem para cá e nós vamos encher essa fileira aqui de teens, beleza? Tá combinado? Amém, vamos buscar Deus aí, que Deus tem muito pra gente, cara, e eu quero conduzir vocês, quero encorajar vocês, a gente confrontar o inimigo. DJ, pode colocar o slide lá, nós vamos confrontar o pecado hoje, às vezes eu gosto de desmascarar o inimigo, sabe, às vezes é interessante a gente mostrar a estratégia dele, para que a gente possa saber quais os caminhos que ele está agindo na nossa vida, a gente combater esse pecado. Combater o pecado e combater as ações do inimigo. Todo mundo com caneta e papel aí? Vamos junto, vamos aprender hoje, nós vamos aprender e eu vou pedir para vocês ficarem conectados comigo, tá bom? Fazer o raciocínio junto comigo, nós vamos racionalmente aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios 16:6. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Temor não é medo, temor não é medo. Então eu quero já esclarecer para vocês que você não precisa e não deve e não pode ter medo de Deus, mas nós temos que ter temor a Deus, respeitá-lo, respeitar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o convite, amém? Está todo mundo aqui? Quem não conectar comigo não vai conseguir compreender a mensagem. Hoje nós vamos passear pela Bíblia, a gente vai fazer um caminho. Você precisa estar conectado, abrir o seu coração para que Deus fale no seu coração. Tá bom? Então nós vamos juntos. Primeiro eu preciso abrir meu coração para vocês e contar algumas coisas que têm acontecido comigo. Deus tem me incomodado, Deus tem tocado o meu coração, e eu queria também pedir para que os líderes se conectassem aqui, todos os líderes ficassem atentos à mensagem. Deus tem algo para falar com os líderes também, Deus tem algo para falar com todos nós, porque essa mensagem ela está queimando no meu coração e eu preciso compartilhar com vocês. Deus tem me causado um grande incômodo no meu coração tem sido incomodado, especialmente para a gente sair de um ambiente da negação. Renatinho, o que é um ambiente da negação? É quando você não quer acreditar que algo está acontecendo, quando você não quer admitir ou assumir ou enxergar que algo está acontecendo. E Deus tem tocado meu coração para que nós, como Nova Teens, entenda e caia a ficha para que a gente saia desse ambiente da negação. Então algo está acontecendo, senão meu coração não estaria queimando. E eu tenho certeza que o coração de um monte de gente igual o meu. E Deus vai falar no seu coração. Primeiro, para a gente sair da negação, existe um problema
Normalmente o problema ele é o pecado, e a gente nega o pecado. E Deus tem me incomodado para a gente sair desse ambiente da negação. Deus tem me chamado para confrontar o pecado. Isso tem sido muito forte para mim. Inicialmente algumas pessoas falavam assim para mim: nossa, Renatinho, como você prega o amor? E eu prego o amor, e nós viemos aqui para pregar o amor. Deus, Ele é o verdadeiro amor. O amor que o mundo fala não é verdadeiro, mas o amor de Deus, Ele é verdadeiro. Ele é zeloso. Deus, Ele é zeloso pela gente. Deus, Ele tem ciúmes. A Bíblia fala que Ele tem ciúmes de nós. Tem até um cântico que fala, né? Que tem ciúmes de mim. Ele tem ciúmes de mim. Alguém conhece essa música? Massa, né? É um amor como de um furacão. E eu tenho sentido esse incômodo, eu tenho sentido esse inconformismo de falar sobre santidade na vida dos adolescentes. Deus tem falado para nós sobre santidade desde o começo do ano. Me lembro que a gente inicialmente começou a falar sobre começamos a falar sobre santidade, paternidade, louvor, adoração, passamos pelo amor de Deus, vida com Deus, depois nós voltamos na adoração, paternidade outra vez, mas Deus, Ele tem incomodado meu coração, tem queimado meu coração para falar sobre santidade. Mas como que a gente fala sobre santidade? Confrontando o pecado. Me lembro de uma mensagem da Esther, e eu fui lá na internet, no YouTube, dar uma olhada na mensagem da Esther, e a Esther, ela falou sobre normalização de pecados normalizados. Aí eu peguei o meu papel e fui anotar o que Deus falou para os adolescentes, e nós ouvimos 9 pontos que eu anotei. Quando o pecado não nos entristece mais. Olha que sério, quando o pecado não causa mais nada no meu coração já está duro e o pecado não me entristece mais. Quando o pecado não me incomoda mais. 3, quando a gente não abandona, quando o adolescente não abandona o seu pecado, ele virou um pecado de estimação. 4, a fofoca e o julgamento. 5, preguiça e a procrastinação. 6, a imoralidade, já falamos bastante sobre isso. 7, acreditar em signos, acreditar em sorte, acreditar na idolatria, ter um pecado que idolatra, ter alguém que idolatra, uma idolatria que esse amor, ele é maior do que Deus, e você nega que ele é maior que Deus, você fala que ele não é maior que Deus, e às vezes o seu sentimento é maior do que Deus. Falar palavrão, a Esther falou sobre isso. E o 9º tópico que eu anotei, músicas mundanas. Que eu quero viver uma vida de santidade, mas a Bíblia fala assim: os meus olhos me fazem pecar, eu arranco os meus olhos. É melhor entrar no céu sem um olho do que todo o meu corpo perecer no inferno. Se minhas mãos me fazem pecar, é melhor entrar sem uma mão do que todo o meu corpo perecer no inferno. Mas o meu ouvido também pode pecar. Quem era do infantil pode lembrar: cuidado boquinha com o que fala, cuidado ouvidinho com o que ouve, cuidado olhinhos com o que vê. Mas Deus tem ensinado santidade desde que você é muito pequenininho. E por que nós, como adolescentes, ainda não aprendemos a santidade? Então hoje Deus, Ele vem trazer um confronto contra o pecado, e às vezes o ouvido está ouvindo músicas, ou palavras, ou seguindo pessoas mundanas, e o ouvido está enchendo de coisa mundana. Gente, olha quanta coisa que Deus trouxe para nós, e isso é só a mensagem da Esther. Deus, de todas as formas, tem nos trazido a razão racional, tem nos trazido a mente, racionalmente, não através de emoções, a santidade. Olha o que a Bíblia fala em Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Eu tenho falado uma frase no Imersão, eu acho que é no Imersão, não sei se eu falei aqui, mas eu vou falar outra vez, que enquanto a gente brinca de ser adolescente, enquanto a gente brinca de ser jovem, enquanto a gente brinca de ser cristão, enquanto a gente brinca de ser teen,
O diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca de ser Satanás. Eu até anotei aqui, enquanto brincamos de ser Tim, Satanás não brinca de ser diabo. Isso é muito sério, porque ele quer destruir, roubar e matar o corpo, a alma e o espírito. Nós vimos isso no Acampa Dentro. Ele quer roubar, matar e destruir o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ah, mas eu cuido do meu corpo, porque eu tenho uma alimentação saudável, eu pratico esporte, eu sou atleta. Beleza, e o seu emocional? Destruído. Ah, entendi. E o seu espírito? Que espírito? Eu não tenho relacionamento com Deus? Entendi. Então, quando o diabo não age numa porta, ele age na outra. Isso quando ele não age nas três. Lembra que hoje eu vim para denunciar e confrontar o pecado. Deus tem chamado a mim, olha que sério que eu vou falar. Deus tem chamado a mim para ser um embaixador do reino. Deus tem me chamado para confrontar o pecado. E Deus tem chamado a mim para eu deixar pai, mãe, irmãos e tudo, e carreira, para confrontar o pecado. E hoje, eu quero junto com vocês confrontar o pecado. Está todo mundo aqui? Sim? Então nós vamos juntos olhar para o pecado. Nós vamos confrontar o pecado. Deus tem me chamado para isso. Deus tem me chamado para conduzir uma geração. Vocês são uma geração, certo? Cara, nós somos em um número gigante. Olha para trás aí, olha para frente, olha ao redor. Pode olhar, olha para o seu amigo, sorri para ele. Deus tem chamado Deus tem chamado cada líder, e agora Deus começa a falar com os líderes. Deus tem chamado eu e cada líder para conduzir uma geração. Isso não é brincadeira. E eu não posso ser um líder. Olha todo mundo para mim aqui. Olha todo mundo para mim, no meu zóio aqui, ó. Eu não posso ser um líder que não confronta o pecado. Eu não posso ser um líder que passa a mão na cabeça do pecado. Eu não posso ser um líder que faz vistas grossas ao pecado. Deus tem me chamado, e a cada um dos líderes que estão aqui, para confrontar o pecado, para advertir sobre o pecado. O meu pecado é confrontado, e o seu pecado precisa ser confrontado. Se eu, como líder, permito que uma geração não seja confrontada, essa geração, ela não é conduzida ao arrependimento. Se eu vier aqui e não falar sobre o pecado, eu não conduzo vocês ao arrependimento. E o resultado de eu não conduzir você, ele é catastrófico, no médio e no longo prazo. Você precisa se posicionar. Você, Tim, precisa se posicionar e dizer não ao pecado, e dizer sim de uma vez por todas para uma vida de santidade. Uau, Renatinho, que pesado. Pois é. Deus é amor, mas Deus, ele é santidade, ele é justiça. E hoje Deus tem me chamado para confrontar esse pecado. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 7, 22 e 23. Vocês vão fazer essa leitura comigo. Eu vou ler, tá? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quem são essas pessoas que vão dizer naquele dia: eu estava no Nova Teens, mas eu estava no teatro, eu estava na dança, eu estava de ninja, eu estava de bailarina, eu estava tocando bateria, eu estava tocando no instrumento, eu estava cantando aqui na frente.
Eu expulsei demônios lá na igreja, eu levei o meu amigo para Jesus. E naquele dia, Deus dirá assim: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quem são essas pessoas que vai dizer isso naquele dia? Eu vou falar. As pessoas que vão dizer isso naquele dia são os jovens, os adolescentes e os adultos que não foram confrontados. Eles nunca foram confrontados. E eles viveram uma vida de religiosidade, fazendo coisas, fingindo que era crente, e tudo bem, fingindo que era um cristão, mas naquele dia, muitos me dirão: Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Você pode estar, eu anotei aqui, você pode estar envolvido nas coisas de Deus, você pode ser líder, você pode ser adolescente, você pode ser um jovem, você pode ser um adulto, você pode estar fazendo ministério, você pode estar patrocinando, você pode estar gastando tempo e a sua energia toda sexta-feira aqui, você pode estar no imersão, você pode estar fazendo meditação, você pode estar fingindo tudo isso, ou achando que está certo, mas o seu pecado nunca foi confrontado, você nunca encarou o seu pecado de frente, você viveu na negação, o tempo inteiro. Nenhum líder falou para você: pare de pecar, e hoje eu vim dizer para você: para de pecar, posicione e viva uma vida de santidade. A pergunta é: você se arrependeu da sua prática voluntária de pecado? Eu anotei aqui, porque pecar, teens, todo mundo vai pecar, não tem jeito. O dia que todo mundo não pecar, ou que ninguém pecar, nós vamos ser arrebatados, nós vamos pecar, não tem jeito. Mas o problema é que quando eu peco conscientemente, voluntariamente, o Espírito Santo me fala: não faça isso, mas eu vou e faço. O Espírito Santo fala: não minta, eu vou e minto. O Espírito Santo fala: não engane, eu vou e engano. O Espírito Santo fala isso, eu vou e faço outra coisa. Vamos junto. E a pergunta é: se você se arrependeu desse pecado, ou se você está vivendo. Lembra que eu falei a primeira frase? Olha a primeira frase: Deus tem me causado um incômodo de sair da negação. Ou você está na negação: não, isso não é para mim. Quem tinha que ouvir essa palavra no Teams faltou hoje. Mas eu falei para aquele adolescente vir, para minha amiga, para o meu amigo vir, e ele não veio, justo ele que tinha que ouvir. Não, cara, quem tinha que ouvir isso era você que está aqui, O outro vai assistir no YouTube, mas para você é direto. Cima assim, Você está pensando que Deus confronta só vocês? Tem um ditado popular que fala assim: que o pau que bate no Chico bate no Francisco. Alguém já viu isso? É muito engraçado, coisa de velho, não liga para isso não. Mas Deus também me incomoda enquanto líder. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. Ela fala com vocês, mas ela fala comigo. A palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz assim, olha aqui que a palavra, eu não anotei essa palavra, eu peguei agora. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada do que a espada, do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e a palavra de Deus que fala com você, ela fala comigo, ela é capaz de separar as intenções do meu coração. Vocês estão comigo? Sim? Tem alguém aí? Yes? Eu falei que tinha que prestar atenção, senão vocês vão perder, daí vai ter que assistir de novo. Olha o que Deus fala para mim. Vou botar ali no telão. Pode passar.
Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, e nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da culpa. Também, quando um justo se desviar da justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre da culpa. A palavra advertência aparece 5 vezes nesse texto. Quando Deus disser que o ímpio vai morrer, e você não advertir, para mudar os pensamentos dos maus caminhos dele, aquele ímpio morrer, você será responsável pela morte dele. Mas se você falar e ele mudar o seu caminho, você não será responsável pela morte dele. Deus tem me chamado muito mais do que para divertir, muito mais do que para diversão. Nós vamos nos divertir, mas Deus tem me chamado também para advertir. Pegou? Não? Sim? Deus me chamou para organizar acampamento, Deus me chamou para organizar acampa dentro, Deus me chamou para organizar pizza night, Deus me chamou para organizar choco night, para organizar garagem em Nova Teams, para organizar o wake, Deus me chamou para montar uma equipe, Deus me chamou para a gente se divertir, fazer coisas divertidas, mas Deus também me chamou para advertir. Pegou? Como líderes de GA e do Teams, como os líderes de GA e do Teams, nós somos chamados para advertir, alcançar e confrontar o pecado em amor e demonstrar o amor de Deus. Então, hoje, pode virar o slide aí. Então, hoje, saia da falsa santidade. Tira a máscara. Tem gente que na sexta-feira, ou no domingo, ou até durante a semana, ela veste uma roupa de cristão e ela sabe direitinho se comportar como cristão. Ela sabe direitinho, ela sabe a fala, ela sabe o gesto, ela sabe as palavras. Deus abençoe, boa semana, querido. Ai, amiga, fala, mano, Deus abençoe, tchau. Ele sabe a fala, ele sabe o jeito, ele sabe o gesto, ele sabe orar. Vocês estão aqui comigo? Mas hoje, Deus convida você a largar a máscara da santidade e viver uma vida de santidade de verdade. Você não pode viver uma falsa santidade, vestindo uma máscara de santo, quando não foi mostrado o pecado e o caminho do arrependimento e da cruz. Você precisa largar o pecado, passar pelo arrependimento e se ajoelhar diante da cruz. Colossenses 1, 28 e 29 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um, com toda a sabedoria, a fim de que nós apresentemos todos os adolescentes perfeitos em Cristo. E para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Então Deus me chama, eu e a cada um dos líderes, para advertir e ensinar com toda a sabedoria, a fim de que nós apresentamos uma geração de adolescentes cheia do Espírito Santo, cheia de Deus. Você não pode viver uma vida miserável, uma vida medíocre, uma vida de falsa santidade. Deus quer transbordar nessa geração.
Deus tem levantado cada um dos líderes aqui, não é para uma brincadeira. Deus tem chamado você aqui, não é para brincar, e nós vamos brincar muito, mas Deus tem muito mais para você. 2, toma a sua cruz e segue. Jesus dizia a todos assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me segue. Lucas 9:23. Nós não podemos deixar você, adolescente, sair daqui vazio. Fez uma oração e está tudo bem. Fez uma oração, veio aqui na frente, levantou a mão, deu uns pulos, chorou e está tudo bem. Volta para a sua vida de pecado, volta para a sua vida miserável, volta para a sua vida. Não! Deus tem chamado você para muito mais. Deus tem chamado você para muito mais. Não são palavras mágicas que você vem aqui, ora, recebe uma oração e se derrama e volta lá para a vida de pecado. Não é para você voltar para a vida de pecado, desonrando seu pai, desonrando sua mãe, continuando a mentir, vivendo na imoralidade, vivendo uma vida de preguiça, não tira um copo do lugar, não tira cueca do chão do banheiro, falando palavrão, tendo pensamentos maldosos, às vezes amaldiçoando a própria família. Esse meu pai aí, esse meu pai, essa minha mãe, chata. Um dia eu tomei um tapa na boca do meu pai, cara. Não, eu tomei um tapa na boca, dado pelo meu pai. Mostrei a língua pro meu pai. Só que ele não viu, né? Ele passou, ele não viu, beleza. Só que minha mãe viu. Mano, aí já era, né? Aí minha mãe falou, Cláudio, mostrou a língua para você. Meu pai só virou, pau! Hoje em dia a gente não faz mais isso, mas também não mostra a língua. Desonrando os pais. Então vem aqui, veste uma máscara, bota a camiseta do Tim, faz um monte de coisa tal, e volta para o pecado. Para com isso. Olha o que a Bíblia fala, que vocês não são desse mundo. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Pega essa leitura. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Muita gente vai para o inferno. Olha aqui. Muitas pessoas vão para o inferno porque não tiveram líderes que confrontaram o pecado. E a Bíblia fala que os vermes não vão cansar, não vão morrer, e que o fogo dessas pessoas lá no inferno não vão se apagar, mas os líderes, quando olharem aquelas pessoas no inferno, eles vão chorar e vão dizer assim: foi eu que não falei, que não confrontei o pecado desse jovem, fui eu que não confrontei o pecado desse adolescente, fui eu que não confrontei o pecado desse adulto. Porque às vezes o líder passa a mão no pecado, às vezes o pai passa a mão no pecado, às vezes a mãe passa a mão no pecado, e não exerce a autoridade que tem que exercer. Mas Deus tem me chamado também para confrontar o pecado, muito mais do que divertir. Vocês estão entendendo? É muito mais, é muito mais. 3, você adolescente, Deus tem chamado vocês, nós já estamos em 30 de setembro, final do ano, está acabando. Deus tem chamado vocês para se posicionar, para ser uma geração posicionada. Mas você não vai se posicionar na idade adulta, você vai se posicionar quando? Não ouvi. Você não vai se posicionar na idade adulta, você vai se posicionar quando? Agora. É agora, na adolescência, que você precisa querer mudar, se posicionar e se arrepender para viver a plenitude de Deus. Nós oramos aqui, Setembro Amarelo. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vocês precisam viver plenamente a palavra de Deus. E eu não posso te dar, olha todo mundo para mim. Eu não posso dar para você uma falsa esperança. Olha aqui, ó, galera do fundo. Eu não posso dar para você uma falsa esperança de que você vai para o céu. Olha que pesado.
Eu não posso dar uma esperança falsa de que você vai para o céu. Mas eu tenho que dar a esperança verdadeira que você vai para o céu. E a esperança verdadeira diz em Efésios 2:8: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Você precisa se posicionar, alcançar a sua salvação pela fé em Cristo, através do sangue de Jesus, buscando uma vida de santidade. Não são palavras mágicas. Não é porque o Renatinho orou, não é porque o pastor Jefferson orou, não é porque a Natasha orou, não é porque o seu líder orou que você vai para o céu. A Bíblia fala que pela graça, celular não pode, tá? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É pela graça e é pela fé. Não são palavras mágicas. Se você está acreditando em palavras mágicas, eu não posso te dar uma falsa esperança. E aí Deus também me confronta, porque lembra que eu falei que a Bíblia é uma espada de 2 gumes? Alguém sabe o que é espada de 2 gumes aqui? Ela corta dos 2 lados, ela tem lâmina dos 2 lados. E ela fala comigo também enquanto líder, e ela fala com você também enquanto líder. Enquanto líder, Deus fala para mim assim: não deixe de proclamar o Evangelho. Atos 20, 26 e 27 fala assim: portanto eu lhes declaro hoje, que eu sou inocente do sangue de todos, pois eu não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. O pecado precisa sair e a santidade precisa entrar. Mas para o pecado sair, eu como líder e vocês como líderes precisam confrontar. E vocês como adolescentes também precisam confrontar o pecado de vocês. 2. Enquanto líderes, nós seremos cobrados com mais rigor. Tiago 3:1 diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. 3. A gente muda o método, mas a Bíblia é inegociável. Vem cá, adolescente. Eu queria muito ser adolescente aqui. Uma vez eu já contei isso aqui, que eu era do Kids e eu subi ali para a reunião do Kids, para o treinamento, e eu vi o sorteio do Beto Carreiro e eu comecei a chorar, cara. Eu falei, uau, eu queria muito ser adolescente nessa igreja. Eu nem sonhava que eu ia vir para o Nova Teens. Mas quando eu vi aquele touro mecânico dentro da igreja, eu falei, mano, os caras são muito loucos. Quando eu vi mais de 100 pizzas no Pizza Night, eu falei, cara, essa galera é maluca, eu preciso fazer parte disso. Quando eu vi a bateria, luzes, fumaça, um telão desse tamanho, eu falei, uau. Mas eu e vocês, nós podemos mudar o método. A gente pode mudar o método, botar um telão de LED, botar mais fumaça, botar 2 baterias, botar percussão, botar banda, colocar dança de hip hop, fazer um rap, fazer o que for aqui. O método, imersão, fazer uma imersão na praça, fazer uma imersão no lago, fazer uma imersão em sei lá eu aonde, evangelizar, fazer bilhetes proféticos, fazer bilhetes proféticos e entregar para as pessoas mostrando o amor de Deus. Eu quero fazer bilhetes proféticos e sair entregando na cidade para dizer que Jesus te ama. Eu posso mudar o método, mas tem uma coisa que eu não posso mudar. Olha aqui para mim. Eu não posso mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não tem negociação. Ela é inegociável. Você entendeu, adolescente? Que Deus tem me chamado para divertir, mas também tem chamado para advertir. Líderes, nós podemos mudar o método, mas nós não negociamos a palavra de Deus e não passamos a mão na cabeça do pecado. Nós somos uma geração livre, nós somos uma geração feliz, nós somos uma geração divertida, cheia de alegria, mas a palavra de Deus não muda. A Bíblia fala, vai passar os céus, vai passar a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Olha o que John Bevere fala no livro Kryptonita. Eu pus ali a frase dele e nós já estamos no final. Passa aí.
Foi uma das melhores leituras que eu fiz. Ele fala assim: o nosso silêncio em relação ao pecado pode enviar as pessoas para a destruição. Nos tornamos responsáveis pelas mortes delas. Se eu não falar do seu pecado e você morrer, pode ter consequências catastróficas. Então, Deus me chama para divertir, mas Ele me chama para advertir. Eu não vou passar a mão no pecado, na cabeça do pecado. Você não vai mais passar a mão na cabeça do seu pecado. Você vai rejeitar o seu pecado e vai viver uma vida de santidade. Vocês entenderam? Tem um outro autor, Francis Chan, top. E no livro Até que Sejamos Um, ele fala assim, ó: reavivamentos começam com arrependimento, e todos podemos nos beneficiar se pedirmos a Deus para revelar a nossa miopia. Eu sou míope. E o avivamento, ele pode chegar nos adolescentes, quando eu pedir para Deus mostrar minha miopia, e limpar meus olhos para o pecado, e me conduzir e te conduzir a cada um de vocês ao arrependimento. Uau! Quem quer o avivamento aqui? Quem quer experimentar mais de Deus e o Espírito Santo aqui? Eu quero mais de Deus. Teve um monte de gente no Acampa Dentro, semana passada teve um monte de gente que veio aqui, e a gente teve um momento aqui que quer sentir mais de Deus, mas para sentir mais de Deus eu preciso passar pelo arrependimento e pela cruz. Você precisa passar pelo arrependimento e pela cruz. Mas como? Se Deus revelar a sua miopia, o Francis Chan fala. Mas a Bíblia, ela vai muito mais além, porque a Bíblia ela é maravilhosa, e eu amo a palavra de Deus. Salmo 139, 23 e 24 fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece todas as minhas inquietações, vê se em minha conduta te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas tranquilas. Pede para Deus sondar o seu coração aí. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Hoje nós confrontamos o pecado, e nós não podemos deixar você viver no pecado. Hoje é uma noite de decisão. A gente falou algumas vezes esse mês sobre imoralidade. Eu passei um ano inteiro ouvindo dos adolescentes: Renatinho, nós precisamos falar sobre imoralidade. Renatinho, nós precisamos falar sobre pornografia. Renatinho, nós precisamos falar sobre isso. Renatinho, nós precisamos falar sobre aquilo. E eu passei 2 anos para abordar esses assuntos. Nós abordamos durante o mês de setembro. Mas agora Deus convida você e eu para viver uma vida de santidade, de uma vez por todas. É um ano que Deus já está falando isso para vocês, e hoje você pode tomar algumas decisões. Abaixa a cabeça aí, quem está escrevendo pode parar de escrever, é um horário, é só seu esse horário. Você pode decidir, você pode decidir ser cheio do Espírito Santo. Você pode decidir ser posicionado com Deus. Você pode decidir hoje ser salvo e ser santo. Você precisa decidir passar pelo arrependimento, e para isso você tem que ter coragem. De olhos fechados, se você quer passar pelo arrependimento, de olhos fechados, se você quer fazer um compromisso com Deus e viver uma vida de santidade, levanta sua mão. Não é para olhar para ninguém não. Levanta sua mão lá no teto, lá. Levanta sua mão lá no teto. Eu quero renovar meu compromisso com Deus. Eu preciso viver uma vida de santidade e confrontar meu pecado. Eu preciso confrontar meu pecado, e hoje eu decido viver uma vida de santidade. E do jeito que você está aí, ó, de cabeça baixa, pode abaixar a mão. Faz essa oração. Ora, derrama seu coração diante de Deus. A galera da música, sobe aí, vamos tocar. De cabeça baixa. Nós vamos orar e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu derramo o meu coração, porque eu confronto o meu pecado hoje, eu confesso o meu pecado hoje. Fala o nome do seu pecado aí, fala o que é o seu pecado. É a malcriação, é a desonra, é o desrespeito, é o palavrão, são as músicas horríveis
que você está ouvindo, são as séries, são os desenhos, são os animes, é a sexualidade, a identidade, o que é o seu pecado? Eu não sei, confesse diante de Deus agora e fala: Senhor, eu quero o avivamento na minha vida, mas para isso eu quero me arrepender. Senhor, quebranta o meu coração, sonda o meu coração para que eu possa arrepender dos meus pecados. Senhor, eu quero me arrepender, Senhor, dos meus pecados. Deus, me conduz até o arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Conduz essa geração, Pai, para a santidade, em nome de Jesus, Pai. Toque esses corações, Senhor, eu te peço que os corações sejam tocados agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que seja feito compromissos aqui, Pai, verdadeiros. Os posicionamentos são agora na adolescência, de falar não para o pecado, de falar não para as más amizades, de falar não para o mundo. Senhor, e hoje eu falo sim para Ti, Senhor, hoje eu falo sim, entra no meu coração definitivamente. Eu não quero mais vestir só a camisa do Nova Teens. Sabe por quê, Senhor? Porque eu estou vivendo uma vida medíocre, eu estou vivendo uma vida de mentira. Eu já sei me comportar como um cristão, eu já sei falar como um cristão, eu já sei andar como um cristão, mas na verdade está tudo estragado aqui dentro. Eu derramo o meu coração diante de Ti e eu te peço, Senhor, me conduz para o arrependimento, Senhor, em nome de Jesus. Me conduza para o arrependimento, Senhor. Eu te peço, quebranta o meu coração, Senhor, quebranta o meu coração, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelos caminhos tranquilos, pelas veredas tranquilas, Senhor, quebranta o meu coração. Eu não quero ser o mesmo, eu quero ser diferente. Eu sei que eu sou livre para adorar, para pular, para brincar, para se divertir, mas hoje o meu pecado foi confrontado, e eu quero deixar o meu pecado de lado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem orou agora pedindo para Deus arrependimento e se conectar, levanta a mão aí. Vamos ficar de pé, vamos louvar? Amém. Você que está em casa, aquele abraço. Que Deus continue falando com você. Amém.